Olha, se alguém acha que Ezequiel 45 é só uma lista antiga e, sabe, meio chata de regras, precisa olhar de novo. O que a gente tem aqui é, na verdade, um projeto super detalhado. Pensa numa planta baixa, mas para construir uma sociedade inteira ideal, baseada em santidade, justiça e muita ordem. Vamos mergulhar nessa visão para entender como tudo se encaixa. E tudo começa com essa ordem aqui, que é bem forte, né? Basta já. Isso aqui não é só uma frase solta, é a chave para a gente entender o capítulo inteiro. É como se fosse um basta definitivo para toda a injustiça, toda a corrupção dos líderes do passado. A mensagem é clara: a reforma tem que ser radical e tem que começar lá de cima. Ok, para a gente desmontar essa planta baixa divina, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para o projeto como um todo. Depois, vamos ver o mapa da Terra, as regras de justiça para o dia a dia, qual era o papel do líder e, por fim, como a vida espiritual organizava tudo isso. Então vamos lá. Como é que se começa uma reforma tão grande assim? Pela base, pelo alicerce mesmo. O plano para reconstruir a nação inteira começa pelo mais fundamental de tudo: organizar a Terra. E o primeiro passo desse projeto é literalmente um mapa. A visão de Ezequiel organiza o território de um jeito muito, mas muito específico. A ideia é colocar o que é sagrado bem no centro de tudo, servindo como uma espécie de âncora, sabe? Uma âncora moral e espiritual para a vida da nação inteira. É aqui que entra um conceito-chave, a tal da porção santa. E não é um pedaço de terra qualquer, não. É um território especial que foi separado, oferecido a Deus, para funcionar como o coração de toda a nação. Agora, olha só o tamanho disso. 25.000 canas por 10.000 canas. Cana era uma unidade de medida antiga, bem grande. A escala aqui é monumental. A mensagem é bem clara. O espaço que é dedicado a Deus, ao sagrado, tem que ser enorme para refletir o tamanho da importância que ele tem na vida de todo mundo. E essa organização é de uma precisão impressionante. Bem no centro de tudo, o santuário. Em volta dele, as casas dos sacerdotes. Logo depois, a terra dos levitas. Aí vem a cidade, que é para todo o povo de Israel, e o príncipe. Ele também tem seu lugar, nas terras dos dois lados dessa área sagrada. É uma visão de sociedade super ordenada, quase como um quebra-cabeça onde cada peça tem seu lugar exato. Beleza, já vimos o mapa, a organização do espaço. Agora a gente muda um pouco o foco e vai da geografia para a ética da sociedade. Porque a justiça nesse projeto não é uma coisa abstrata, não. Ela aparece nas coisas mais práticas, como as trocas comerciais do dia a dia. E o ponto central é essa ordem direta. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. Isso daqui é o alicerce para uma nova economia. Uma economia que quer se livrar de vez da exploração e da roubalheira que tinham corrompido tudo antes. E qual é a solução para acabar com a desonestidade? Simples: padronização. Dá uma olhada nesse sistema. Tudo se conecta a uma unidade base, o Homer. O EFA, que era para medir grãos, e o bato, que era para líquidos, eram na verdade a mesma coisa, 1/10 de um Homer. É um sistema superlógico que não deixa espaço para confusão nem para fraude. Tudo claro, justo para todo mundo. E essa mesma lógica da padronização vale para o dinheiro. O ciclo, que era a unidade de peso, tinha um valor fixo, 20 geras. Isso vira a base para um sistema financeiro transparente. Pensa bem, quando o valor é sempre o mesmo, é muito mais difícil alguém te enganar, né? O objetivo aqui é garantir honestidade em cada negociação. Certo? Com a terra organizada e a economia com regras justas, a pergunta é: quem vai garantir que tudo isso funcione? A liderança. E é aqui que o projeto de Ezequiel dá uma virada de chave, redefine totalmente o que significa ter poder. Para o príncipe, poder deixa de ser privilégio e passa a ser responsabilidade. Esse contraste aqui é a essência da mudança. De um lado, o passado, príncipes que oprimiam, que eram violentos, que exploravam. Do outro, o futuro. A função deles passa a ser praticar a justiça e, olha que interessante, prover o necessário para a vida religiosa da nação. É uma transformação total, de um líder opressor para um líder servidor. E essas responsabilidades são bem específicas, viu? Não é sobre mandar, é sobre servir. O príncipe tem que garantir que o povo tenha o que precisa para celebrações e rituais. As ofertas, os sacrifícios, a comida, as bebidas.
A principal função dele, no fim das contas, é ser um facilitador, ajudar a manter a conexão da comunidade com Deus. E agora, para amarrar tudo isso que a gente viu, vamos para o nosso último ponto, o tempo. Porque esse projeto divino não organiza só o espaço e a economia, ele organiza o ano inteiro e faz isso através de um calendário sagrado que dá o ritmo da vida de todo mundo. Então, o que dita o ritmo do ano é a adoração. O ano começa com uma purificação do santuário, tipo um reset. Logo depois, no mesmo mês, vem a Páscoa, para lembrar da libertação. E mais para frente, no 7º mês, tem a grande festa, uma celebração de 7 dias também. Isso aqui não são só feriados, gente. São como os batimentos do coração da comunidade, que mantém todo mundo unido e no mesmo ritmo ao longo do ano. E um ponto interessante aqui é que a santidade não é algo que se alcança uma vez e pronto. Ela precisa de manutenção constante. E esse ritual de expiação mostra isso. É um processo super detalhado. Tem a oferta do animal, o sacerdote aplica o sangue em lugares específicos e, com isso, a santidade é restaurada. É um ritual para consertar os erros, até aqueles cometidos sem querer, e manter a ordem espiritual da comunidade em dia. Então, no final das contas, o que a gente tem em Ezequiel 45 é isso, uma visão completa, um projeto de sociedade pensado nos mínimos detalhes, desde a divisão da terra até as festas do ano. E tudo com um único objetivo: criar uma nação justa, ordenada e, acima de tudo, com o sagrado no centro de tudo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? O projeto de Ezequiel conecta diretamente a justiça da sociedade a um centro sagrado. Para aquela visão, uma sociedade justa precisava, sim, de uma âncora moral. E hoje? Será que é possível a gente construir uma sociedade que seja realmente justa para todo mundo, sem ter um conjunto de valores? Um centro moral que todo mundo compartilhe? Fica aí a reflexão.